Bom dia pessoal. Hoje estamos aqui no parque, né? Passar o dia por aqui. Tava sem fazer nada, então falei, pô, por que não procurar um lugar mais tranquilo para passar o dia, né? E aí veio aqui pro parque, né? A gente não, tô sozinho aqui, né? A Ângela tá trabalhando e eu tô em São Paulo, ela tá em Campinas, ela só vem na quinta-feira agora. É, é isso, passar o dia aqui. Fui ali em um restaurante ali, comprei uma marmita, um refrigerante, vou almoçar por aqui. Barato, gente. Pensa que aqui é aonde meu irmão mora, só as coisas tudo caro. Aqui, ó, uma marmita, uma coca. Eu optei por fígado porque eu não sou muito fã de feijão, né? E a gente precisa comer ferro, então peguei fígado aqui e é isso. Acho que a marmita deu R$14,80 e R$14,90 e a Coca-Cola R$5. Eu acho que R$20 saiu esse almoço aqui. Macarrão, arroz, um pouquinho de caldo de feijão e fígado. E é isso. Vamos almoçar, vamos passar a tarde por aqui. E não dá para passar a noite porque o parque fecha, né? Dá 6 horas ele fecha. Aproveitar que estamos aqui, né? E dar uma notícia boa. Vocês vão notar que nos vídeos mais para frente a gente vai passar muito entretenimento, né? Que a gente vai passar entretenimento, que a gente visita parques, visita locais, vai em lugar turístico, mas a gente prefere ficar em parques porque parques você acaba não pagando, você faz viagem de baixo custo e gastando pouco, né? Por exemplo, aqui eu estou gastando R$20 hoje, vou ficar aqui nesse parque, um lugar agradável para quem gosta de caminhada, montanhismo. Aqui tem uma trilha bacana que dá para subir lá para cima. Aqui tem uns lugares abertos ali embaixo que dá para ficar, tem quadra para jogar bola, tem entretenimento, né? E tudo de graça, gente, tudo de graça, isso é o mais importante. Mas então, como eu estava falando, eu e a Ângela, a gente decidiu que já que nós temos um público, né? E esse público está crescendo cada dia mais, a gente resolveu não só passar entretenimento, como eu havia falado. Vocês vão perceber que nos vídeos mais para frente, né? Que já estão programados para ser publicado, ficar público no YouTube, a gente vai estar passando um pouco do nosso know-how, né? Um pouco mais de informação. E eu pretendo a cada 15 dias colocar um vídeo falando sobre economia, sobre política, macroeconomia, sociologia, essas coisas que eu sou mais ligada, né? Governo, economia, mundo corporativo, financeira. E a Ângela também a cada 15 dias, ou talvez não, ou nos vídeos de entretenimento a Ângela vai entrar e vai falar um pouco sobre ansiedade, problemas psicológicos, como vocês podem procurar ajuda e essas coisas, né? Eu acho que a gente vai partir para esse lado, além de entretenimento que nós estamos passando para as pessoas, né? Mas também dá um pouquinho do nosso know-how, da nossa visão de mundo, daquilo que a gente acredita que é o mundo, né? As nossas opiniões, elas vão ser 100% certas? Não, gente. A gente vive num mundo diverso, cada cabeça tem um mundo diferente, cada cabeça pensa diferente, mas nós vamos tentar pelo menos trazer aquilo que a grande maioria pensa, né? E tudo baseado em estudo, tudo baseado no mundo acadêmico. A Ângela é psicóloga, e nutricionista, se eu não me engano, né? Ela fez nutrição, a área técnica, e fez psicologia. Eu sou contabilista, pós-graduado em gestão tributária, também fiz ADM, fiz logística também e fiz alguns cursos de consultoria de sistema, implementação de sistema, essas coisas, né? Então tudo que eu for trazer aqui da minha parte vai ser baseado na minha vivência no mundo corporativo, vai ser baseada nos livros que eu já li da minha área, vai ser baseada na minha vivência e a minha visão, né, daquilo que eu estou enxergando. E que a Ângela for trazer também é a mesma coisa, né? Então é isso, deixa eu almoçar que a comida tá esfriando e eu tô morrendo de fome, esse cheiro tá bom pra caramba, ó, por R$20, melhor do que isso não tem. Escuta só esse som.
som da natureza. É isso que a gente procura, né? A gente sempre está procurando um motivo da vida, né? A grande maioria das pessoas se pergunta, o que eu faço aqui, o que eu estou fazendo, qual é o meu objetivo? Eu tenho certeza que ninguém da humanidade sabe o que está fazendo aqui, qual é o objetivo delas aqui na Terra. E a gente sempre está procurando um motivo, né? E isso daí é um problema sério, que isso aí gera um problema existencial, né? Para as pessoas. Mas enfim, isso aí é coisa para a doutora Ângela falar, não para mim. É uma dica muito boa que eu vou dar para quem quer ficar em parques públicos, né? É sempre ficar próximo do banheiro. Em São Paulo é bom porque existem muitos parques estaduais gratuitos, muitos. Só que nessa região aqui tem uns 5. Então, se um cara decidir morar dentro de um carro, igual eu faço, óbvio que eu tô mais na casa do meu irmão do que dentro do carro ultimamente, né? Mas se o cara decidir, não, vou morar dentro de um carro aqui em São Paulo, cara, o cara não vai passar perrengue. Por quê? Aqui onde eu tô é um banheiro público do Parque Estadual Pico do Jaraguá. Só aqui na parte de baixo tem uns 5 banheiros. E olha, tem um lugarzinho aqui, ó, que dá pra você sentar, ficar com as pessoas, bater um papo, tranquilo, estacionamento para muitos carros, tudo gratuito, cara. Essa aqui é a parte menor, a parte de lá onde fica mais gente é a parte maior, que tem mais espaço ainda para se colocar carro. A parte ruim é que a maioria dos parques de São Paulo fecham 6 horas, né? O ideal é que ele ficasse aberto a noite inteira, aí daria pro cara encostar o carro, dormir, né? E ainda usufruindo da estrutura pública que o poder público dá. Eu acho que também falta tomada e internet, né? Aqui pelo menos tem tomada nessa parte de baixo aqui. Mas enfim, como eu estava falando, uma dica essencial para quem quer ter uma vida assim igual a nossa é ficar perto do banheiro. Aqui, ó, banheiro feminino, banheiro masculino. E nesses locais, os banheiros normalmente são limpos, não fedem, né? Aqui, uma vez na parte da manhã e uma vez na parte da tarde, o pessoal higieniza o banheiro e não é fedido, é legal de ficar aqui. Essa é uma dica muito boa pra galera que quer ter uma vida assim mais nômade, que quer viver uma vida de baixo custo e vivendo dentro de uma Kombi ou de um Fiat Uno. Gente, eu vi um casal que mora dentro de um Fiat Uno. E, aliás, eu vi um cara, velho, que é um a Uno. Eu acho que o nome do canal dele é 1A1. Esse cara foi até os Estados Unidos de Uno, depois ele andou a Europa de Uno e agora ele tá andando de novo dentro do Brasil de Uno. Esse cara aí eu vou te falar, hein? Dentro de um Uno, cara. Puxado. Eu moro aqui, ó, na Combinha, e o pessoal, pô, mas não é apertado, não sei o quê. A minha nem tanto, que a gente colocou pouca coisa lá dentro, né? Mas imagina o cara morar dentro de um Uno. Dá pra morar. Se o cara quer viajar, conhecer o país, o estado que ele mora, igual eu tô fazendo, né? Viajando bastante pelos interiores de São Paulo, dá pro cara morar dentro do Uno, né? E dentro da Kombi tem gente viajando de moto, tem gente viajando de mochilão, de bicicleta, cada um acha o que é melhor para si, o seu estilo, né? Mas dá sim. Como eu estava falando, para quem quer ter uma vida igual essa, procura sempre estar próximo do banheiro. Parques públicos em São Paulo tem muito, cara. Olha, a dica, Jaraguá. Cara, tem um parque aí em Anguera que fica lá do outro lado, tem um parque Jaraguá aqui, tem um parque Vila Lobos que fica aqui do outro lado, depois da Jaguara. Cara, 3 parques, um do lado do outro, sem falar as praças que tem nesse local. Cara, aqui nessa região aqui da Vila Clarice, é muito segura. Lá perto da estação Vila Clarice, eu nunca dormi lá, mas eu já vi umas pessoas dormindo dentro do carro ali, entendeu? O que que acontece? Do lado de lá da estação, a escola de treinamento da Polícia Militar. Então aquela região ali é toda segura, tem militar ali toda hora. Ninguém vai ousar te roubar e te assaltar naquela região.
Mas é isso. Se querem ter uma vida igual essa, uma ideia é ficar dentro dos parques públicos e próximo dos banheiros. Foi.